E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos entender por que o Evangelho de João cita Jesus como o Verbo. A paz do Senhor Jesus, eu sou Mili Freire. E por aqui nós estudamos a Bíblia. Eu te ajudo a entender melhor a Bíblia. Vem comigo para o Evangelho de João, capítulo 1. Vamos entender o porquê João cita Jesus como o Verbo. Se inscreve no canal para tu não perder nenhum vídeo. Não te custa nada, mas tu vai aprender mais sobre Jesus. Eu vou te ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Esse foi o tema da nossa primeira aula da Escola Bíblica Dominical. Eu achei um tema muito interessante e resolvi compartilhar com vocês esses ensinamentos. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Verbo quer dizer palavra. E quem é a palavra? Jesus. Aí vem o versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João e diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Vamos entender aqui esse versículo. Esse primeiro versículo nos mostra que o Verbo é Deus, que Jesus é Deus, quando diz no princípio era o Verbo. Aqui nós já podemos entender o quanto nosso Deus é infinito, o nosso Jesus é infinito, porque no princípio ele já estava lá, na criação ele já estava lá. E o Verbo era Deus, estava com Deus. O nosso Jesus é Deus, ele estava lá. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Por quê, gente? Porque o nosso Jesus é o nosso Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, João vai falar sobre Jesus e ele descreve Jesus como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito de Deus e Jesus ser um só, mas eu vou trazer aqui agora uma referência bíblica que afirma que Deus é um só. Tiago, capítulo 2, versículo 19, não é uma interrogação, viu, gente? É uma afirmação e diz assim: Tu crês que é um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Por isso que João fala no versículo 1 do capítulo 1, que no princípio era Jesus e Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. Por que eu digo Jesus? Porque verbo quer dizer palavra. Quem é a palavra viva? Quem é a palavra de vida eterna? Jesus. Vocês conseguiram entender? Deixa aí um comentário me falando se você entendeu. E uma parte muito importante desse texto, que eu quero que vocês entendam também, é que diz que o Verbo se fez carne. Quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, está dizendo que a palavra se materializou em uma pessoa. Jesus, ele veio como um homem. Ele era a palavra materializada, então ele veio, ele sofreu, se desfez de toda a sua glória, se desfez de tudo o que era divino para viver aqui nessa terra e padecer por cada um de nós. Aqui eu quero que você entenda o quanto a sua alma é importante para Jesus, o quanto a sua alma é valiosa para Ele. Não deixe ninguém dizer para você que a sua alma não importa. Não deixe alguém fazer você acreditar que você não é importante para Jesus. Ele se entregou, ele derramou seu sangue até a sua última gota por sua alma. Então entenda isso. Você é importante para Jesus. A sua alma vale muito. Não saia dos caminhos do Senhor. Não abandone a presença de Deus por nada nesse mundo. Até porque ninguém tem autoridade para dizer que a sua alma não é importante, porque quem pagou por sua alma não foi esse alguém, e sim Jesus, e foi um alto preço, acredite, é o que a Bíblia nos diz. Você crê nessa palavra? Então fica firme nos pés do Senhor. Vamos vencer a corrida da fé. O versículo 11 diz que Jesus veio para o que era seu,
porém os seus não o receberam. Vamos entender esse versículo? O povo de Israel esperava por um Messias cheio de glória, de riquezas. O profeta Isaías, ele profetizou muito sobre a vinda do Messias e o povo acreditava. Porém, eles esperavam por um Messias glorioso, mas Jesus veio com toda a sua simplicidade e por isso o povo não aceitou. Mas enquanto aquele povo rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus, ele ofereceu a todas as pessoas, independente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos dele pela fé no nome de Jesus. Então, gente, pelo sacrifício da cruz, pela graça do Senhor derramada sobre nós, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E se cremos e recebemos o nosso Senhor Jesus, nós temos a salvação através dele e chegamos ao nosso Deus através do nosso Senhor Jesus. Então, quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, quer dizer que o nosso Deus, ele se tornou humano e passou a viver entre os homens. Por isso a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na antiga aliança, o Verbo, que é o nosso Deus, armou seu tabernáculo ou tenda entre o seu povo. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, ele habita em nós. Somos templo, morada, residência do nosso Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus, a palavra de vida eterna que se desfez do seu trono de glória e, sendo Deus Todo-Poderoso, não se apresentou diante dos homens como o maior, mas ele veio para servir, sendo o nosso maior exemplo de humildade. Ele não exigiu nada de nós, mas se entregou e perdoou todos os nossos pecados e transgressões. E muitas vezes nós queremos exigir algo dos nossos irmãos, às vezes até o perdão. Nós exigimos que alguém venha até nós e nos peça perdão. Mas Jesus nos ensina completamente diferente. Ele se entregou, ele foi humilhado, mas ele sofreu tudo calado, como um cordeiro mudo. Assim a Bíblia fala de Jesus. Então, quem somos nós para exigir algo dos nossos irmãos? Seguir os exemplos de Jesus é sempre a melhor escolha. Ele nos ensina sobre tudo. E deixa eu te falar uma coisa, não importa o que o outro esteja pensando a teu respeito, como está a tua vida com Deus, o importante mesmo é o que ele sabe a teu respeito, ao meu respeito, é o que ele vê em nós, o que ele pensa sobre nós. Se estamos agradando a ele, muitas vezes não vamos agradar as pessoas ao nosso redor e tá tudo bem. E um pensamento que eu sempre tenho comigo é: eu me consolo quando eu lembro que Deus não vê como o homem vê, que o que Deus vê em mim é completamente diferente do que o meu irmão pode estar vendo, ou as pessoas lá fora, porque muitas vezes quem nos julga não são as pessoas de fora, mas sim as que estão por perto. E lembra de uma coisa, o mais importante é agradar a Jesus. Foi ele que padeceu por tua alma, por minha alma. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe essa palavra com alguém, porque essa pessoa também vai ser abençoada e vai aprender mais sobre Jesus. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.